Queridos, o Natal é uma temporada de milagres, porque Jesus veio ao mundo, amém? E Ele veio ao mundo de uma maneira milagrosa. Isaías 7,14 profetiza que a virgem conceberia e que daria luz a um filho, e esse filho seria o Salvador do mundo. Jesus veio, Ele foi extraordinário em todos os momentos da sua vida, mas muito mais do que um grande mestre, muito mais do que aquela pessoa que curava os enfermos, que ressuscitava os mortos, muito mais do que alguém amável, adorável, alguém que nunca teve preconceitos, que perdoou a mulher que foi achada em adultério, que deixou ser tocado por uma mulher impura com fluxo de sangue. Muito mais do que tudo isso que Ele ensinou nos seus sermões, nas suas mensagens, Jesus veio para um motivo: para morrer por toda a humanidade. Muitas vezes as pessoas queriam que Jesus fosse para um lugar, para outro lugar. Ele dizia: não é chegada a minha hora ainda. Ele sabia que haveria um momento em que Ele deveria enfrentar aos seus algozes e que Ele deveria morrer, mas Ele não antecipou a sua hora, porque Ele tinha que cumprir muitas coisas ainda. Mas quando chegou a sua hora, a hora mais importante da humanidade, Ele se entregou por nós. Só que naquele Gólgota, naquela montanha que fica ali em Jerusalém, ao lado de Jesus, dos dois lados haviam dois malfeitores. E eu quero ler para você um texto de Lucas 23, de 39 a 46, porque conta esta história, a história de 3 homens crucificados. E estes 3 homens têm a ver conosco também. Vamos ler a palavra e depois nós vamos refletir a respeito disso. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Esta hora foi planejada desde a eternidade. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a palavra diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do cosmos, do universo. Ele já tinha morrido no coração de Deus. A decisão de enviar o Filho já estava lá na eternidade. Só que Ele adentrou no tempo, e aquilo que havia sido previsto, determinado, estabelecido, aconteceu. Esta hora foi a hora mais importante. Ela foi mencionada também na primeira profecia da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus expulsa o homem e a mulher por terem pecado e desobedecido. Então, naquele momento, há um diálogo, na verdade, de Deus para com a serpente, para com Satanás, e Ele profetiza ali, Ele promete ali, que Ele não havia ganhado aquela guerra. Por quê? Porque um descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente, que ela lhe morderia o calcanhar. E a serpente, quando morde para matar, ou pica para matar, ela faz muitas vezes no calcanhar.
Então está se referindo à cruz onde Cristo morreu. Mas diz que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, venceria Satanás, e Jesus venceu na cruz. Amém? Então esta foi a hora mais importante da humanidade. Esta hora também foi profetizada pelo profeta Isaías, nos capítulos 52 e 53. É uma profecia tão clara, gente. Isaías foi um profeta do 8º século antes de Cristo. Ele escreveu um texto falando sobre Jesus caminhando para a cruz, todo desfigurado. É um texto tão forte, tão poderoso, que hoje muitos judeus que se converteram andam em Jerusalém com a própria Bíblia, escrita em hebraico, e leem para os transeuntes. E quando eles leem, eles perguntam: do que eu estou falando? 100% dos judeus falam: não, está falando de Jesus, que morreu na cruz. Aí ele fala: não, está falando dele sim, mas não é um dos evangelhos. Ah não? Onde é que é? É o profeta Isaías. Aí eles ficam chocados que um profeta 8 séculos antes havia dito que ele morreria desta maneira. Esta hora é a hora mais importante, porque o próprio Jesus disse muitas vezes: não é chegada ainda a minha hora. Mas quando chegou o momento, ele disse: foi para esta hora que eu vim. A própria natureza entendeu a gravidade daquilo, porque a Bíblia diz que houve trevas em toda a terra por 3 horas. Agora detalhe, irmãos, um eclipse solar, ele só dura 8 minutos, mas houve trevas 3 horas. Sabe por quê? Porque a luz do mundo estava morrendo, o sol se escondeu. Certamente deve ter tido umas nuvens muito densas e pesadas. Aquilo era a natureza expressando o entendimento de que o Rei dos Reis, o Criador do sol e das estrelas, a luz da vida, estava morrendo. Esta hora foi a hora mais importante da humanidade, porque diz respeito a todos os seres humanos, os que vieram antes de Cristo, os que estavam naquele momento contemplando, e todos os demais que viriam, porque esta é uma hora que estaria determinando o destino de toda a humanidade. E ali naquela cruz, no centro, o Filho de Deus, Jesus, aquele que nunca pecou, morrendo injustamente por todos os pecadores. E do seu lado direito e lado esquerdo, 2 bandalheiros, 2 assassinos, 2 assaltantes, 2 salteadores. Diante daquela turba de pessoas, muitos ali ouviram Jesus pregar. Alguns deles até foram curados. Muitos, de alguma maneira, foram abençoados por ele. E mesmo assim, naquela hora, muitos estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Hoje eu quero dizer para vocês que essas 3 cruzes representam toda a humanidade. Na primeira cruz, o primeiro homem estava morrendo em pecado. Diga: morrer em pecado. Morrer em pecado é alguém que morre reticente a aceitar a mensagem de Jesus. É alguém que morre dizendo não para a oferta gratuita de Deus. É alguém que permanece no seu erro até mesmo até a última hora. Esse malfeitor diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, zombando de Jesus, né? Ah, você não é o Messias, não é o Cristo? Então desce daí, te salve e aproveita e salva a gente também. Mas esse indivíduo, ele não é somente um indivíduo que está morrendo assim, porque muita gente passa a vida inteira ouvindo, tendo oportunidades para entregar a vida para Cristo, mas não se dobra. Você conhece alguém assim? Pessoas que você fala do amor de Deus, a pessoa zomba de você.
Aí tem gente que vai falar, mas pastor, e se a pessoa nunca ouviu? Eu duvido que a pessoa nunca viu um filme de Natal. Eu duvido que a pessoa nunca ouviu uma mensagem, nem que seja passando rápido. Nunca viu um outdoor, nunca viu uma postagem na época de Natal. É que na verdade existem pessoas que resistem e que rejeitam. E sabe qual é a grande pena? Ele estava do lado do Salvador. Estava tão perto da salvação. E ainda assim preferiu se manter em pecado. Ele era um malfeitor e estava recebendo a condenação pelos seus crimes. Ele também era culpado contra Deus, porque blasfemava e vivia uma vida que desagradava a Deus. Ele era culpado porque estava tendo uma oportunidade que a grande maioria das pessoas não tiveram. E ainda assim, ele preferiu morrer em pecado. Então, eu quero dizer que Cristo, ele divide as pessoas. Primeiro ele divide o mundo, né? Antes e depois dele, a história. Mas ele divide também os que creem dos que duvidam, os que se entregam dos que permanecem duros. E ali estava um que representa todos aqueles que ouvem a mensagem de Cristo e não se entregam a ele. Representa aqui reis, autoridades, presidentes, pessoas poderosas, atletas, pessoas ricas, cheias de dinheiro, que dizem não para Deus, que dizem não para a oferta de Cristo. Diga assim: morrer em pecado. Ele até queria ser salvo, mas não a salvação eterna. Ele queria ser salvo daquele momento. Ele estava preocupado com esta vida. Esse homem representa a todas as pessoas que, a despeito das evidências, preferem continuar vivendo uma vida de pecado. E mesmo com a oportunidade de mudar de vida, preferem continuar indo com a corrente. Então, ele se rebelou contra o sistema, primeiro, por isso estava sendo crucificado pelos romanos, mas também oprimiu, roubou e matou e se rebelou contra Deus. A outra cruz, a segunda cruz, representa um homem que estava morrendo para o pecado. Diz assim: morrer em pecado significa rejeitar a graça de Cristo. Agora diga assim: morrer para o pecado significa reconhecer quem é Jesus. E os versículos 40 a 42 diz: respondendo-lhe porém o outro, repreendeu-o dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E ainda olha para Jesus e acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Gente, este homem, nos instantes finais da sua vida, morrendo de dor, porque não existe uma dor pior do que a dor da crucificação. Esta dor é tão grande que ela tem até um adjetivo para explicar a dor que é: dor excruciante. É dor de quem está sendo crucificado. Esse camarada, no final da vida, ele começou como outro, zombando. Era também pecador, mas em algum momento ali ele olha para Jesus e ele enxerga o que não estava aparente. Porque Jesus estava desnudado, provavelmente tinha só um pedaço de pano para cobrir as suas partes íntimas, mas estava ali crucificado com uma coroa de espinhos na sua cabeça, e ele olhou para Jesus e reconheceu nele ser o Filho de Deus, a ponto de dizer: Filho de Deus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha como esse camarada está olhando espiritualmente, gente. Ele está olhando para um homem que está morrendo, oprimido, destruído, envergonhado pelo Império Romano, mas ele reconhece que ele é o Rei eterno. Então, Filho de Deus, você não vai permanecer morto. Quando vieres para reinar, lembra-te de mim. E Jesus vira para ele e diz: hoje mesmo, não vai ser quando eu vier no meu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, não é lindo isso, gente?
Isso nos mostra que a salvação de Cristo, ela não demanda um curso que você faz, para entender tudo. Tem muita gente que fala, eu não vou me entregar porque eu não estou preparado. Querido, você não vai se entregar porque você não quer. Porque a salvação, basta que você creia que Jesus morreu na cruz para morrer pelos seus pecados, mas ressuscitou para nos dar vitória sobre a morte, amém? E aquele homem, nos instantes finais, não teve tempo para fazer nada para corrigir os seus erros. Não teve tempo para devolver o que ele roubou das pessoas. Não teve tempo para devolver a vida daqueles que porventura tivesse matado. Não teve tempo de se batizar. Não teve tempo de nada. Mas ele teve tempo de crer e de se entregar. Literalmente, ele não estava mais preocupado com essa vida aqui. Ele estava preocupado com a vida eterna. Lembra-te de mim, Filho de Deus. E eu quero dizer uma coisa, querido. Isso é uma revelação que Deus dá para algumas pessoas. E se você tem essa revelação, você é um privilegiado, porque você não precisa ver para crer. Quantos aqui creem que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Então, mesmo que você não tenha visto, você está separado por 2000 anos daquele evento. E no entanto você crê. E no entanto você o invoca, você convida Jesus para entrar na sua vida. Então você é um privilegiado. Porque como aquele segundo homem, você morreu para o pecado. Agora, como isso faz? Como é que é feito isso nos dias de hoje? Primeiro ele se posicionou, ele admitiu a sua culpa. Ele virou para o outro que estava zombando e falou, você não tem temor a Deus não? Você não teme a Deus? Eu temo. Nós estamos aqui recebendo o que merecemos. Sabe como é que chama isso? Arrependimento. Quantos aqui reconhecem que são pecadores? Quantos aqui reconhecem que se você tiver que comparecer perante Deus, na sua própria justiça você está perdido? Quando você reconhece isso, você clama pelo Salvador. E não é por qualquer Salvador. Quando uma pessoa vem e diz para você, não, todos os caminhos levam a Deus, mentira. Se eu pegar a Dutra, eu chego no Rio de Janeiro, eu não vou chegar em Curitiba. Só tem um caminho para Deus, e é Jesus. Este homem reconheceu, ele reconheceu, pode aplaudir, que Jesus era o caminho. Ele reconheceu que ele era pecador, mas ele reconheceu mais, ele reconheceu que Jesus era justo. Ele não fez mal algum. E ele não só reconheceu que Jesus era bondoso, ele reconheceu que Jesus era capaz de salvar. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Você está aí, Jesus, está morrendo, mas eu sei que você é o Rei dos Reis. Eu sei que um dia o Senhor virá. Ele está falando, é uma profecia do Messias. Eu sei que um dia o Senhor vem para governar neste mundo. Lembra-te de mim. E Jesus disse, você está salvo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Era uma questão de horas, mas na última hora ele entrou pela porta que leva ao céu. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, o prometido, o cumprimento de todas as profecias. Mas aí nós temos o terceiro homem, Jesus. Diga assim, o primeiro morreu em pecado, porque não quis aceitar. Diga o segundo, morreu para o pecado, porque ele desejou uma nova vida, uma nova história. Mas diga o terceiro, morreu pelo pecado. Lucas 23, 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus respondeu positivamente ao pedido daquele homem pecador, ladrão, condenado, convicto, réu que merecia aquela morte. E ele dá a oportunidade de uma nova vida. Querido, em verdade é uma expressão muito comum dentre os judeus que significa, esta é uma verdade absoluta. Todo
Todos os dias as pessoas me perguntam: pastor, como eu posso ter certeza da salvação? Sabe por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Porque elas estão tentando merecer a salvação. E quando você tenta merecer a salvação, você fica em dúvida. Porque tem dia que você está tudo bem, você faz tudo direito, sim ou não? Mas tem dia que você faz tudo errado. E o que vai valer aí? As pessoas acreditam que vai chegar no fim, de um lado vai estar todas as ações boas e do outro lado as ruins. Querido, a Bíblia diz que um pecado só impede que você entre na presença de Deus Santo. É mesmo, pastor? É. Mas sabe como você pode entrar? Quando Jesus, o único que viveu nesta vida sem nunca ter pecado, transfere a sua justiça para a nossa vida pela fé. A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, literalmente, Jesus não tinha que estar morrendo na cruz. Ele morreu porque ele escolheu. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não morreu porque ele foi fraco, foi inábil politicamente. Quando ele estava lá no Getsêmani, que chegaram os soldados da guarda judaica e perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: sou eu. E esta palavra sou eu, em hebraico, tem uma alusão direta ao nome de Deus, Yahweh. Eu sou o que sou. Quando ele disse isso, os guardas caíram, só pelo poder da palavra de Jesus. Sou eu. Bum, caíram em terra. Já pensou que tremendo esse poder, irmãos? Aí Pedro levanta, vai para cima do Malcom, que é o soldado da guarda judaica, e corta a orelha dele. E Jesus pega a orelha, faz um milagre, colhe a orelha, mostra quem ele é, e depois diz para Pedro: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não pedi ao meu pai que mandasse 6 legiões, 12 legiões de anjos? Cada legião romana tem 6.000 soldados. Jesus está dizendo: ó, se eu quisesse, eu estalava o dedo e Deus mandava 72.000 anjos aqui para acabar com esse negócio, mas eu não quero. E Jesus diz: eu dou a minha vida voluntariamente, ninguém a toma de mim. Eu a dou e eu a retomo. Vocês estão entendendo? Quem escolheu estar naquela cruz lá, recebendo toda a maldição, toda a culpa dos nossos pecados, é o próprio Filho de Deus, aquele que criou o universo pela palavra, aquele que ordenou e as coisas existiram. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia diz: haja luz e houve luz. Você sabe quem é o haja? É Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então ali, quem estava morrendo não pelos seus pecados, mas pelos nossos. E ele estava morrendo, o justo pelos injustos. Morreu pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez, diga uma única vez, para fazer uma confrontação com os muitos sacrifícios que eram constantes. Uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isto que a Bíblia chama de morte substitutiva. Nós merecemos a morte, mas foi Ele quem morreu. Nós merecemos a maldição, mas foi Ele que foi amaldiçoado. A sua morte nos conduz a Deus. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. E nós, os que cremos, um dia vamos ressuscitar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão da morte? Cristo ressuscitou. Queridos, e eu quero dizer uma coisa para você: Ele prometeu que vai voltar. E vem para buscar a sua igreja, aqueles que nele crerão. Esta é a hora mais importante da sua vida, porque é uma hora da sua decisão. Jesus estava entre 2 homens. Um creu
e o outro duvidou. Um morreu em pecado e o outro morreu para o pecado. Um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. Qual é a sua decisão, meu querido, hoje? Morrer por pecado significa morrer para a velha vida, para a vida sem Deus, para a vida sem fé, para a vida louca. Tem gente que quer viver a vida louca. Chego lá, na hora eu vou ver o que vai acontecer. Não vai ver o que vai acontecer não. A sua decisão é aqui nesta vida. Porque na hora que você fechar os olhos para esta vida, não haverá mudança de destino. Ou você estará na presença de Deus, ou estará longe dele para toda a eternidade. Morrer para a velha vida significa abrir mão de uma vida de rebelião e escolher a Jesus. Significa acreditar nas soluções que Ele tem para a sua vida e não nas soluções desse mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você e eu peço que você fique com os seus olhos fechados agora. Que você se esqueça de quem está do lado da sua vida. A cruz, a hora da cruz foi a hora mais importante da história da humanidade. Mas na sua vida, a hora mais importante é a hora que você responde a esse convite. Jesus certa vez disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso de coração, e alcançarei descansos para as vossas almas. Alcançareis descansos para vossas almas. Nesse momento eu quero perguntar para você: em qual posição você está? Na posição daquele que um dia vai morrer em pecado? Ou de alguém que vai morrer para o pecado? Porque Jesus está aqui hoje. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Se hoje, neste tempo que nós celebramos o nascimento de Jesus, você também celebrou conosco, mas hoje Ele está dizendo para você: eu quero te dar mais do que a vida que você vive nesse mundo aqui. Eu quero cuidar de você mais do que nas horas, nos dias, nos meses, nos anos que você vai viver aqui. Porque eu vim da eternidade para o tempo, para te levar do tempo para a eternidade. Alguém vai me dizer: pastor, mas como eu posso entregar minha vida para Ele? É simples. É dizer sim. É dizer sim para Ele. É dizer para Jesus: Senhor, eu sou pecador, mas eu aceito o teu sacrifício por mim. Eu aceito o teu presente. Eu recebo este presente para a minha vida, porque eu sei que sozinho eu não vou poder comparecer diante de Deus e viver na eternidade ao seu lado. Mas eu creio que lá naquela cruz o Senhor salvou a todos os que em ti crerem. Então eu faço uma pergunta para você hoje. Existem coisas na vida que a gente pode ter dúvida. Dúvida se vou fazer um negócio ou não. Dúvida se eu vou viajar para um lugar ou outro. Até dúvida com a pessoa que eu vou me casar. Mas dúvida se você tem a salvação ou não, essa é uma dúvida que você não deveria ter. Então, se hoje você, com sinceridade no teu coração, você quer entregar a tua vida para Jesus, dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu me entrego a Ti. Eu quero morrer para o pecado e quero fazer do Senhor o meu Senhor e Salvador. Se você quiser fazer essa oração comigo hoje,
Você vai fazer no seu lugar mesmo. Eu não vou pedir para vir aqui hoje não, mas eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida. Há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Eu não estou conseguindo ver. Tem alguém que está enxergando aí? Graças a Deus, estou vendo essa. Fica de pé. Você que está querendo entregar, graças a Deus por essa vida também. Há mais alguém aqui? Por favor, levante a sua mão. Hoje é dia de salvação. Há mais alguém aqui? Desse lado há alguém aqui? Hoje é dia de o Senhor salvar. Hoje é dia de o Senhor transformar a sua vida. Você que está entregando a vida para Cristo, levanta do seu lugar, pode ficar aí mesmo. Eu vou pedir que alguém, graças a Deus por essa vida também. Você que está perto dessa pessoa, graças a Deus por essas pessoas aqui também. Fique perto dessa vida e ore com eles essa oração. Põe a mão no seu coração, meu querido. Tem mais gente querendo entregar a vida para Cristo hoje. Não perca essa oportunidade. Levante essa mão onde você estiver. Fique de pé no seu lugar, para que alguém perto de você possa orar com você. Põe a mão no coração, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor veio a este mundo para morrer pelos meus pecados e de toda a humanidade. Eu confesso que sou imperfeito, que sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por mim. Por isso hoje eu me entrego a Ti. E da mesma forma que aquele homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu te peço, lembra-te de mim. E o Senhor diz para você: hoje aconteceu salvação na sua vida. Hoje, diga hoje, aconteceu salvação. Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Venha você aqui à frente, eu vou orar com você aqui. Saia do teu lugar. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Hoje nós vamos celebrar a Cristo. Venha, minha querida. É bonito ver uma pessoa quebrantada, entregando a vida para Cristo. Fiquem aqui voltados para mim. Aplauda mais, gente. Isso aqui é Deus mudando a história de muita gente. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje tem alegria no céu. Salvação está acontecendo aqui nesse lugar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, meu lindo. Deus abençoe. Mais gente chegando. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Oi, minha linda, Deus te abençoe. Assim seja, Pai. Deus te abençoe. Foi para isso que o Senhor veio. Então põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, obrigado, porque a gota daquele sangue que caiu no meu coração me purifica de todos os pecados. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver para Ti, glorificar o Teu nome. Eu entrego todos os meus anseios, os meus medos, os meus sonhos, e eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor me recebeu hoje. Aleluia. Amém. Aplauda a igreja. É para lá? Eu vou pedir para vocês que estão fazendo essa decisão hoje, acompanhem os diáconos, eles vão fazer mais uma oração por vocês. Mas lembrem-se de uma coisa: a gente não merece isso, é pela graça, é só porque nós cremos que Ele morreu por nós. É isso que a Bíblia diz. Não tenho nunca mais dúvida dessa salvação, porque Ele morreu uma vez só, e é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Amém? Por favor, acompanhe os diáconos. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor, queridos. É dia de salvação. Eu queria
falar com você sobre uma vida de consagração. Nós estamos chegando perto do fim do ano. Vamos iniciar um novo ano. Não existe melhor momento para a gente reavaliar a nossa vida. As coisas que erramos, as coisas que acertamos. Buscar ao Senhor para que Ele nos ajude a andar no seu trilho e glorificar o nome dEle. Deixa eu dizer algo para você. O mundo está vivendo em desespero, porque Satanás está destruindo os lares, está destruindo a vida de pessoas. Pessoas estão cada vez mais amarradas pelo diabo. E você pode ser a resposta para eles, porque você conhece aquele que te libertou e te salvou. Então eu queria que você ficasse de pé agora e você fizesse uma oração. Levante a mão direita para os céus e falasse assim, ore comigo, diga: Senhor Deus, esta é uma graça que eu não mereço, mas que eu recebo. Então, Senhor, usa a minha vida, onde eu estiver, para falar de Cristo. Que no meu trabalho, na escola, na minha casa, na rua, onde eu estiver, que eu fale de Cristo, que eu viva a Cristo, seja um discípulo fiel a Ele. Diga: Senhor, eu entrego a Ti todos os meus sonhos. Eu não quero glória, Senhor, eu quero o Teu poder. Eu quero que o Teu poder na minha vida me aperfeiçoe, me torne uma pessoa melhor. Senhor, que a Tua alegria em mim seja radiante, que a esperança que há no meu coração contagie a vida das pessoas. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu perdão na minha vida todos os dias. Mas eu estou aqui, faço parte do Teu povo, e no ano de 2025 quero ser usado para que muitas pessoas Te conheçam como Salvador e como Senhor. Amém. Nós vamos terminar com a oração. Pode aplaudir. Mas nós vamos cantar um cântico que diz que Jesus é o plano perfeito. E aí somente depois deste momento de adoração é que você pode sair e vá em paz. Que a graça maravilhosa de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o amor e a presença e o poder do Espírito Santo nas nossas vidas nos guardem todos os dias até a consumação do século.